Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós. Graças a Deus, mais uma vez juntos, como estamos fazendo até aqui, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus. E hoje, 1º de maio, embora tenha caído aí num domingo, num feriado, é feriado, né? Mas dia do trabalho, pelo menos essa é uma data comemorada aí pelos trabalhadores. Que Deus abençoe a todos nós, mas também estamos iniciando hoje este que chamamos do mês do lar, o mês da família, a série que a nossa irmã Carol já anunciou, Família Forte, Igreja Forte. De manhã eu pedi para o pessoal repetir e vou falar agora para vocês todos a uma só voz repetirem comigo. Vamos lá? Família Forte, Igreja Forte. Eu quero convidar os irmãos e as irmãs para que leiam comigo no livro de Josué, no capítulo 24, Josué 24, dos versos 14 até o versículo de número 28. Nós faremos essa leitura em conjunto. Josué 24, do verso 14 até o versículo de número 28. Leiamos, irmãos. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos, e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo, e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros,
para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Amém. Mais uma vez, abaixe a sua cabeça, oremos ao nosso Deus. Senhor, a Tua palavra que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes e é apta para discernir os propósitos do nosso coração. Ela mais uma vez foi lida diante do Senhor e diante do Teu povo reunido aqui nesta noite. Iniciando este mês de maio, o mês da família, nós rogamos ao Senhor que o Senhor fale ao coração de cada família aqui representada, que de fato e de verdade a decisão que Josué tomou com a sua casa seja a nossa decisão também na Tua presença. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala ao nosso coração nessa noite, Senhor, dá-nos a iluminação do Teu Santo Espírito, ao Teu servo para expor as verdades do Senhor nesse texto e a Tua igreja aqui, para entender e praticar os Teus ensinamentos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurada a família que pode dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A sua família faz parte desse time de bem-aventurados? Você nessa noite pode fazer um grande coral e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós, como anunciamos há pouco, estamos iniciando hoje a série do mês de maio, Família Forte, Igreja Forte. E diante dessa passagem tão conhecida da igreja, onde vemos essa tomada de decisão, essa escolha acertada da parte do líder Josué, nós vamos aprender nessa noite, ou por que não dizer, reaprender, relembrar a decisão que este servo de Deus tomou e que nós precisamos tomar. Irmãos e irmãs, os dias são maus, tempos difíceis têm se abatido sobre a família, valores têm sido invertidos. Ao longo deste mês nós vamos expor muitos outros valores e princípios que precisamos resgatar à luz da palavra de Deus. Mas fazendo justiça ao tema da série do mês, nós precisamos entender que se você almeja frequentar uma igreja que seja forte na presença do Senhor, uma igreja comprometida com a palavra do Senhor, isso precisa começar lá em casa. Senão nós vamos viver uma vida dissoluta, uma vida desassociada, melhor dizendo, separada, onde infelizmente nós vamos ter uma postura durante a semana quando estamos em casa com a nossa família e teremos uma postura diferente aqui quando estamos reunidos na igreja. Eu não sei quantos já assistiram a alguns filmes antigos da Comev. A Comev era um ministério que divulgava vários filmes evangélicos, da época ainda do VHS, e alguns ainda usavam aqueles rolos que de vez em quando o rolo engripava, aí tinha que parar o filme, tinha que rebobinar tudo e começar de novo. Um filme da década de 80, chamado Super Crente, traz na sua versão 2 uma cena muito engraçada. Uma família estava se preparando para a escola dominical naquele domingo de manhã. A família então se assenta à mesa para tomar café. Mas, infelizmente, o que estava acontecendo naquela manhã, naquele domingo, naquela família, não parecia em nada que aquela família, minutos depois, sairiam dali em direção à igreja. Briga na mesa, marido brigando com a esposa, os filhos brigando uns com os outros, gritaria. Cada vez mais ganhava quem falava mais alto. Todos estavam arrumados, todos estavam com roupas, vamos assim colocar, roupa de ir à igreja. E eles começaram a discutir. A discussão continuou dentro do carro. E eles estão indo para a igreja. Eles vão adorar ao Senhor na igreja, mas estão brigando. Quando o carro dobra a esquina da igreja, acontece algo naquele carro que infelizmente poderia ser um milagre, mas não era um milagre. Mas era o retrato da hipocrisia. Baixou uma santidade naquele carro, e eu ponho essa santidade entre aspas, porque não é a santidade que Deus ensina na Bíblia, e todo mundo ficou bonzinho de repente. E quem já assistiu esse filme lá na década de 80, mostra que as famílias entraram na igreja com máscaras. Sabe aquelas máscaras de porcelana?
e todos entravam sorrindo. E é claro que a ideia ali era causar um choque aonde aquela família entrava, o marido de mãos dadas com a esposa e os filhos. E à medida em que o casal e os filhos iam entrando na igreja, o comentário na igreja era: que família abençoada, eu queria que a minha família fosse que nem a desse irmão, que família linda. E eles estão todos de máscaras, sorrindo. E o interessante é que estavam todos os demais sem máscaras, mas apenas aquela família usava máscaras naquele culto. Talvez o autor deste filme queria exatamente colocar em xeque o que pode acontecer, infelizmente, conosco. Eu não estou falando, obviamente, das máscaras da pandemia. Alguns ainda usam essa máscara por proteção, por precaução. Não é dessa máscara que eu estou falando. Mas, às vezes, nós estamos também usando máscaras quando vamos para a casa do Senhor, porque aquilo que nós fazemos durante a semana em casa não condiz com uma família que declara: eu e a minha casa serviremos a Deus. Josué está se despedindo do povo. Josué, de idade já bem avançada. Se você continuar a leitura, você descobrirá que ele vai falecer com 110 anos. Josué mais Calebe são os únicos que saíram do Egito e vão entrar na terra prometida. Porque toda aquela geração que saíra do Egito, inclusive Moisés, Arão e sua irmã Miriam, eles não entraram na terra prometida. Toda aquela geração que saíra do Egito, todos pereceram no deserto durante 40 anos. Quem é que entra na terra prometida? Os filhos daquela geração. E apenas Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, que outrora o nome dele não era Josué, era Oséias. Moisés mudou o nome e já passou a chamá-lo de Josué. Josué passou a ser servidor de Moisés. Quando você vê a palavra de Deus falando que Deus chama Moisés para subir no monte Sinai, quem é que o Moisés leva junto com ele? Josué. Josué estava sendo preparado para ser o sucessor de Moisés, ele não sabia. Isso às vezes acontece conosco também. Às vezes Deus está te preparando para um ministério, Deus está te forjando, Deus está te lapidando, e você nem imagina que daqui a pouco você será colocado numa posição ou para substituir alguém, ou para ocupar um posto que você diz: mas eu sou tão incapaz, eu sou tão pequeno, eu não sou capaz. Mas o Senhor que chama, capacita. Vocês conhecem muito bem Josué capítulo 1, quando o Senhor disse: Moisés, meu servo, é morto. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E ele fala várias vezes para Josué: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, mas contudo ande na minha palavra, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Vale a pena ler o livro de Josué. Você vai descobrir que esse homem de Deus, que esse servo de Deus, que era pecador como nós somos, ele cumpriu a missão que Deus deu a ele. É interessante que ele vai descansar, ele será sepultado na região da tribo de Efraim, onde receberam ali por herança a posse da terra, e ele vai cumprir cabalmente a sua missão. Se os irmãos quiserem depois conferir o capítulo 23, ele convoca a liderança do povo de Israel, e ele então agora mostra para o povo de Israel que eles precisam observar a lei do Senhor. E no capítulo 24, é uma coisa linda que acontece. Josué também, ele tem o dom profético, porque olha só o que nos diz aí o versículo 1 do capítulo 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Aliás, aqui tem uma lição muito preciosa para os líderes dessa igreja. Quem é que Josué chamou primeiro para essa reunião? Os líderes. Por que chamou os líderes? Porque nós, irmãos, somos modelo para a igreja. A igreja precisa olhar para os seus líderes e dizer assim: eu quero imitar a fé deste meu irmão. Eu quero ser como essa irmã é na presença de Deus. Olha como a nossa responsabilidade é grande, como líderes constituídos pelo Senhor. Ah, mas só os líderes são convocados? Não, o povo todo foi convocado. E é uma coisa interessante aqui no texto. Versículo 2 diz assim: então Josué disse a todo o povo, 2 pontos. Daí para frente, irmãos, até o versículo 13, é Deus falando pela boca de Josué
diretamente com o povo. Por isso que diz aí, assim diz o Senhor Deus de Israel. 2 pontos. O que vem a partir dessa palavra antigamente, até o versículo 13, é Deus lembrando Israel de tudo que ele fez na história de Israel. Aliás, ele vai até antes. Ele vai na casa de Abraão, na casa de Terá, seu pai, de Naor, e diz, olha, eles serviam aos deuses do outro lado do Eufrates, mas eu separei Abraão, e eu constituí em Abraão uma descendência, e eu fiz Abraão andar por toda a terra de Canaã, e eu prometi que essa terra seria dada por posse ao meu povo. E Deus cumpriu a palavra dele. Josué agora já está numa situação em que todos tomaram posse da terra, as tribos foram assumindo seus postos, os inimigos foram destruídos, as pessoas foram tiradas daquele lugar, mas há uma coisa no coração de Josué que ainda o preocupa. Será que o povo realmente serve ao Senhor com toda a inteireza de coração? Então agora, quando ele está se despedindo do povo, eu poderia até dizer que seria a última pregação de Josué para a igreja, para o povo. E ele estava preocupado com uma coisa: vocês estão servindo a Deus mesmo? Ou vocês vão continuar brincando de servir a Deus e adorar aos deuses, aqueles deuses que vocês aprenderam lá no Egito? Ou vocês já vão começar a imitar os amorreus? Essa terra que nós estamos habitando agora, ela estava sendo habitada pelos amorreus, e os amorreus também possuíam os seus deuses. Decidam, vocês vão adorar quem? Vocês vão servir quem? A Deus? Ou servirão aos deuses que os vossos pais, da além do Eufrates, os vossos pais no Egito, e alguns já estão adorando aos deuses dos amorreus? E aí ele fala, eu já tomei uma decisão. E eu diria que essa é a decisão acertada que Josué tomou, e é um desafio para nós. Quantos aqui já tomaram essa decisão? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você diga, pastor, ainda toda a minha casa não pertence a Jesus. Eu sou o único na minha família que tem Jesus. Persevera, meu irmão. O que foi que o Senhor Jesus disse lá, na verdade, através da boca de Paulo e Silas, na casa do carcereiro, lá em Filipos? Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Talvez você diga, mas eu não sei se todos são escolhidos. Não se preocupe com isso. Esse departamento não te pertence. Deus conhece os seus, mas dê testemunho dentro da sua casa de Jesus. Porque às vezes a gente acha que nós podemos descobrir quem são os eleitos ou quem... Deus não vai contar para você quantos eleitos tem na sua família, mas Ele quer que você pregue a palavra, que você testemunhe de Jesus para a sua família. Então, se temos aqui irmãos ou irmãs que digam, pastor, eu sou o único lá em casa, meu marido ainda não é crente, minha esposa ainda não é crente, meus pais ainda não são crentes, eu sou o único na minha casa, você não está sozinho. E ore para que um dia você possa dizer, eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu não poderia começar essa série do mês falando de família, do papel do marido, do papel da esposa, do papel dos pais, do papel dos filhos, das crises, da falta de perdão no lar, do problema de comunicação entre marido e esposa, se eu não começasse falando que a base da família é Deus. Não existe família feliz na face da terra que não tenha Deus presente na família. E é por isso que nessa noite Deus também está perguntando, você já decidiu? Ou lamentavelmente nós vamos viver uma vida dupla, de segunda a sexta ou de segunda a sábado eu tenho uma postura, mas no domingo eu sou o mais santo da família, a mais santa da família. As pessoas até falam que parece que eu estou até flutuando quando eu falo, mas condiz com o que você é o resto da semana? O seu vocabulário é o mesmo? Essa historinha é tão antiga, mas quem já leu nas revistas da escola dominical vão dizer, e às vezes as crianças nos colocam em condições difíceis, né? Aquela criança que foi com o pai para a porta cumprimentar o pastor. E aí quando chegou na hora de cumprimentar, a criança falou, é agora. Ela falou assim, papai, vamos morar na igreja? O pastor ficou tão feliz, falou, nossa, que coisa linda, a criança quer morar na igreja.
E o pai não imaginava que o filho ia fazer aquilo. Falou assim: mas por que, meu filho? Porque aqui o Senhor é tão legal. O que essa criança estava querendo dizer? Que o pai não era a mesma pessoa em casa. Eu não gosto de usar muito essa frase que eu usarei agora, mas preciso fazê-la, é forte. Ouvi há alguns anos atrás. Uma esposa conversando com um pastor, desabafando com esse pastor, ela disse assim: pastor, meu marido é um homem de oração. Ele ora de joelho 1 hora por dia. Eu fico impressionada com a vida do meu marido de oração. Aí o pastor falou: isso é problema? Ela falou assim: calma, pastor, o problema é quando ele sai do momento de oração. Ele é um cavalo. Ele me humilha. Ele pisa em mim. Aí eu fico pensando, como é que um homem que fica 1 hora de joelho orando é capaz de levantar e xingar a esposa? Tem alguma coisa errada, e não é com Deus. Deus não falha. Então é muito fácil nós falarmos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas lá, como se pudéssemos passar no telão da igreja, o que eu faço de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Será que a gente ficaria tranquilo? Ah, pastor, o senhor não tem defeito? Eu tenho, pergunta para minha esposa. Eu também sou pecador, eu não sou o melhor marido, minha esposa não é a melhor esposa. Nós estamos pedindo graça todo dia para vivermos por modo digno do Evangelho. Quase 30 anos vamos completar este ano, e é por graça e misericórdia. Eu não estou aqui porque eu sou melhor do que você, mas nós precisamos decidir que família nós queremos ter na presença de Deus. Eu não quero um casamento fake. Eu não quero viver como se eu estivesse com máscaras, em que talvez 5 minutos antes de chegar na igreja, só Deus sabe como eu estava, que pé de guerra que eu estava vivendo. Aí aqui a gente tem que dar as mãos, a gente tem que fingir que está tudo bem. Mas quando voltar para casa, vai ser como? Tira a máscara e vamos viver agora a nossa vida do cotidiano, do jeito que a gente sempre viveu. Irmãos, é claro que eu não estou com isso propondo: ah, pastor, então eu não vou mais voltar aqui. E se eu não estou sendo autêntico, é melhor eu ficar em casa, porque eu não sou hipócrita, eu sou sincero. Cuidado com essas frases: eu não sou hipócrita, mas eu sou sincero. E não adianta você dizer que não vai vir mais aqui. A questão não é esta, é mudança, correção, e continue vindo, porque nós somos devedores do culto que nós prestamos a Deus. Percebam aqui comigo, irmãos, no texto. No verso 14, depois que ele então apresenta os 13 primeiros versículos, Deus falando, relembrando a história do povo, ele vai e fala: agora, pois, depois de vocês terem escutado Deus falar mais uma vez, ele vai falar 3 palavrinhas que são muito preciosas para nós que queremos servir a Deus com a nossa família. Agora, pois, primeiro, temei ao Senhor. Já foi lido nessa noite o Salmo 128. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Uma família que serve ao Senhor, ela tem que viver debaixo do temor de Deus. Você está debaixo do temor de Deus? Já vou fazer propaganda da próxima semana. Maridos e esposas, semana que vem nós vamos falar sobre o nosso papel. Qual é o meu papel na família? Você está debaixo do temor de Deus, meu irmão, como marido? Você trata a sua esposa debaixo do temor de Deus? Minha querida irmã, você trata o seu marido debaixo do temor de Deus? Porque é isso que Deus quer de nós. O texto continua: temei ao Senhor e o servi-o com 2 palavrinhas preciosas aí: integridade e fidelidade. Não é de qualquer jeito. Deus não aceita, eu vou usar outra frase aqui popular, Deus não aceita culto meia boca, mais ou menos. Vou dar qualquer coisinha para o Senhor. Nós temos que dar o melhor, ainda que o nosso melhor não seja perfeito, para que você possa falar com todas as letras: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque nós estamos debaixo do temor de Deus, nós servimos a Deus com integridade e com fidelidade. E aí nós vamos encontrar no Senhor forças para sermos um bom marido, para as irmãs serem boas esposas, para os filhos honrarem seus pais, para os pais educarem seus filhos na correção e na admoestação do Senhor.
Do contrário, irmãos, nós vamos continuar mentindo. Mas a gente só se esquece que para Deus não dá para mentir. É uma pena. Às vezes nós temos aquela mania, parece quando Moisés foi matar o soldado egípcio, ele deu uma olhadinha para o lado, vocês já repararam no texto? Quando ele viu lá aquela agressão lá com o irmão hebreu, ele deu uma olhadinha para cá, deu uma olhadinha para lá, como dizendo, ninguém está vendo. Aí ele foi lá e matou o soldado egípcio. Por que quando a gente quer fazer alguma coisa errada, a gente também olha para a direita e para a esquerda? Não tem ninguém por perto. Mas a gente se esquece do Salmo 139, verso 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Talvez a igreja não esteja presente na sua sala, meu irmão, minha irmã, mas Deus está lá. Talvez o seu pastor não esteja presente nos cômodos da sua casa, mas Deus está lá. E Ele quer saber se a sua casa de fato serve a Ele com inteireza de coração, com integridade, com fidelidade. E é por isso então que Ele convoca o povo, Ele diz, escolham, vocês vão servir a Deus ou aos deuses? E aí é claro que não é o tema aqui, mas eu vou trabalhar um pouquinho isso. Existe em outros textos aqui do Antigo Testamento os ídolos do lar. Já ouviram falar sobre isso? Os terafins, ídolos do lar. Tem duas explicações para isso. Um, ídolo mesmo, objetos de culto que algumas famílias cultivavam. Pequenos amuletos, pequenas estátuas em que tinha um altarzinho e eles adoravam aqueles deuses. E tinham alguns que falavam que esse ídolo do lar poderia ser um título de propriedade, como se você tivesse dizer, eu comprei uma casa, eu tenho um terreno, eu tenho esse ídolo do lar. Ok, a história explica assim, mas eu quero trabalhar a primeira coisa. O ídolo do lar como algo que está sendo colocado no lugar de Deus. Então a pergunta é, quais são os ídolos que nós podemos estar fabricando no coração e colocando dentro da nossa família? O que é ídolo? Ídolo é só uma estátua, uma imagem de escultura, que você se ajoelha diante dela e adora? Ídolo é tudo que você colocar no lugar de Deus. Até a sua família pode ser um ídolo. E você talvez está amando a Deus através da sua família, servindo a Deus através da sua família, você pode estar supervalorizando a sua família e descontando em Deus. Às vezes tem pessoas que falam assim, olha pastor, eu só não sirvo mais a Deus porque eu tenho que cuidar da minha família. Você precisa lembrar do Evangelho. Porque aquele que amar mais o pai e a mãe, a esposa, o esposo, a nora, o genro, mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus não está dizendo para você não amar a sua família. Ele só está dizendo que você tem que amar as coisas de Deus antes da sua família. Deus primeiro, não é isso que a gente já falou aqui? Depois a família. Mas quando você declara, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você está consciente disso. E Ele vai falar várias vezes. Lancem fora os deuses que vocês trouxeram da experiência lá da além do Eufrates. Lançam fora os deuses que vocês aprenderam a cultuar no Egito. Lançam fora os deuses que vocês estão começando a assimilar na terra dos amorreus. Mal acabaram de chegar e já estão aí pegando os deuses dessa terra. Ah, irmãos, como nós fabricamos ídolos. Como o nosso coração se torna essa indústria de idolatria. E muitas vezes o nosso lar, que deveria ter um local apropriado para adoração ao Senhor, ele se torna num local de idolatria. Querem ver uma história que está na Bíblia? Futuramente nós trabalharemos ela aqui. Já ouviram falar de um servo de Deus chamado Obed-Edom? Obed-Edom era um levita. E a arca da aliança tinha sido raptada do povo de Israel pelos filisteus. E ela fez uma volta, e por onde ela passou, só teve morte. Devolveram a arca. Davi, quando assumiu o trono, ele falou assim, eu quero trazer a arca de volta para Jerusalém. E ele foi lá, fez uma festa, tinha música, tinha dança, tinha tudo, mas ele não atentou para o que a palavra de Deus dizia, como que a arca tinha que ser transportada. Então ele providenciou um carro novo de boi, aparelhou os bois e pôs a arca em cima do carro de boi. Está vindo, é alegria, a arca do Senhor, está voltando para a casa de Deus, alegria. Aí Uzá, num gesto de boa vontade, que eu não sei se você estivesse no lugar de Uzá, se eu tivesse, nós não faríamos o mesmo. Os bois tropeçaram, diz o texto, e a arca ia cair no chão. O que Uzá fez? Segurou, parecendo um goleiro. Segurou para a arca não cair. Na hora que ele encostou na arca, ele morre fulminantemente.
E aí nasce o Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu santo monte? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? A arca agora não volta para Jerusalém, Davi desiste. Sabe para onde a arca foi? Para a casa de Obed-edom. E sabe o que a Bíblia fala da casa de Obed-edom? Que Deus abençoou a casa de Obed-edom por causa da arca. Vamos só aqui entender essa cena. Podia tocar na arca, irmãos? Mas como é que pode agora uma arca estar na casa de um servo de Deus que tem filhos, que provavelmente tinha crianças? Eu fico imaginando Obed-edom chamando a família e dizendo assim: gente, isso aqui é a arca da aliança. Ela fica guardada no santíssimo lugar do tabernáculo. Não pode tocar. E sabe o que mais significa essa arca? Deus está aqui. Nós não cantamos essa noite? Será que esse cântico, Deus está aqui, aleluia, você pode cantar na sua casa? Segunda-feira, terça-feira, tão certo como o ar que eu respiro. Na quarta-feira, Deus está aqui. Na quinta-feira, na sexta, no sábado, no domingo. Ou, eu acho que Deus não está aqui em casa hoje não, foi passear. Deus não está aqui. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Deus abençoou a casa de Obed-edom porque a presença da arca. Mas deixa eu dizer uma coisa. Às vezes nós gostamos de ter objetos que visualizam. A ceia tem o seu propósito aqui, simbólico, o pão representando o corpo, o cálice, o sangue de Jesus derramado na cruz, mas você não precisa de um elemento simbólico, materializado. Você crê que hoje nós não temos a arca da aliança aqui, e ela se desapareceu, e tem várias pessoas tentando encontrar onde a arca está nesse momento? Ela não perdeu o seu valor, era a sombra do que haveria de vir. Cristo veio na plenitude dos tempos, e nós não precisamos mais daquela arca. Mas o que é que tem de fato dentro da minha casa e da sua casa? A presença de Deus. Isso não faz a diferença? Mesmo que você não tenha que chamar seus filhos, chamar sua esposa, chamar seu esposo e dizer assim: ó, está vendo aqui? A arca. Deus está aqui. Não precisamos fazer isso. A gente precisa ensinar a nossa família, para que de verdade essa declaração de Josué seja a nossa declaração também, a nossa declaração de fé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é interessante que o povo prontamente respondeu. Eu não estou dizendo que o povo foi mentiroso, porque essa geração é outra geração. A primeira geração incrédula, rebelde, desobediente, murmuradora, morreu toda no deserto. É outra geração, são os filhos agora. E eles estão falando: não, nós não vamos adorar outros deuses, nós vamos servir ao Senhor. E aí Josué alerta: olha, não prometem o que vocês não vão cumprir, porque Deus é santo, Deus é zeloso. Se vocês não cumprirem as palavras que vocês estão falando, Deus vai visitar vocês. E eles continuam: não, nós não vamos, nós vamos adorar a Deus. Nós também tomamos a decisão igual você, Josué. Eu e a minha casa também serviremos a Deus. Josué fala mais uma vez. Josué agora faz um pacto, uma aliança, manda escrever no livro de Deus, pega uma pedra, erige essa pedra como um símbolo, para dizer: olha, essa pedra, olha que coisa engraçada, irmãos, parece estranho, que foi que Josué falou para o povo: esta pedra escutou tudo que vocês falaram, ela é testemunha. Uma pedra fala? Fala aí, pedra, o que foi que eles falaram? Mas era para eles lembrarem, era um memorial. Deus gostava muito disso. O memorial, não para adorar a pedra, que o povo tem uma facilidade, né? É igual a história da serpente de bronze. Depois adorar a serpente de bronze, não tem jeito, o povo gosta de idolatria. Mas aquela pedra era para ser um testemunho: olha, vocês falaram diante de Deus que vão servi-lo. O texto diz que Josué morre com 110 anos. Os anciãos, por muito tempo ainda, estão à frente do povo, porque não houve um sucessor para Josué. Mas se vocês em casa quiserem ler o próximo livro aí de Josué, que é Juízes, você vai descobrir que aquela geração toda morre. E a nova geração que vai nascer não conhece o Senhor. E vai começar de novo aquele ciclo vicioso de iniquidade, de pecado, e aí Deus vai levantando os juízes. Irmãos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sua casa serve ao Senhor? A
palavra de Deus é presente no contexto da sua casa? O Salmo 128, querido irmão, homem que está aqui nesse culto hoje, é o seu salmo. Você é esse homem íntegro que com o trabalho das tuas mãos você come, você sustenta a sua casa, porque você trabalha de forma honesta. A tua esposa é como a videira frutífera, os teus filhos são como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Você é de fato um homem abençoado? Esse é o Salmo 128. Igreja do Senhor Jesus. Podemos continuar falando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você já tenha mandado confeccionar uma plaquinha para colocar na porta da sua casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O problema não é a plaquinha na porta, pode deixar ela lá. O problema é quando a porta fecha. Do lado de dentro, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é uma verdade ou é uma mentira? Volto a reiterar o que eu disse há pouco: nós podemos ter lutas no casamento, e temos. Às vezes, um pode ferir o outro com palavras, com reações absurdas, mas aí você tem que correr para o perdão e pedir graça e pedir para reconciliar. Infelizmente, pode acontecer acidentes dentro de uma família, mas não pode ser uma normativa, não pode ser uma regra, porque uma família que declara que eu e minha casa serviremos ao Senhor, ela vive por esta palavra, ela anda nesta palavra, ela respira esta palavra, ela come essa palavra. Aí nós poderemos falar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou obrigar você a falar, mas se você quer falar, se você ouviu a voz de Deus nessa noite, como este povo ouviu Josué falar na sua despedida, antes da sua morte, eu vou falar agora uma vez e a igreja vai repetir comigo depois. Vamos fazer isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.